dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal Pandi. Se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. E se puder, siga as nossas páginas no Instagram, Facebook, @pandi.raros. A gente também tem um site, www.pandiraros.com.br. No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma frase que eu gostei muito. A frase é a seguinte: na prática, a teoria é diferente. E realmente é. O que vocês que têm doenças raras, crônicas ou graves, não devem fazer? A gente fala que, na verdade, a gente às vezes faz uma autossabotagem. A gente acaba se sabotando. A gente reclama do que as outras pessoas fazem com a gente, mas muitas vezes nós mesmos somos nossos sabotadores. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, eu vejo alguns colegas, né, que têm doenças raras também, que têm o mesmo diagnóstico que eu, tentando assumir papéis que não são deles. Acabam se ocupando com coisas que não vão fazer bem e que ainda por cima não vão resolver a situação deles atual e nem de posterior. Né? Por exemplo, a gente ficar se sentindo o pesquisador, vendo pesquisa X, pesquisa Y, tentando analisar a pesquisa. Essa não é a nossa função. Deixa chegar o resultado, espera. Não precisa ficar, né, com essa ansiedade toda. Ah, tá fazendo vacina na China, vacina na Rússia, vacina no céu. Você é cientista? É pesquisador? Não, não é. Então, relaxa, gente. Espera as coisas chegarem. O que a gente não pode resolver, o ideal é que a gente deixe na mão de quem possa. Tem o tipo também, eu tô falando dos tipos que me aparecem no grupo, né? Os fanáticos por limpeza, que ficam limpa daqui, limpa dali e não param de limpar o tempo todo. Uma preocupação exagerada que acaba causando danos também à saúde. Então, tem que tomar cuidado. Temos sim, mas os cuidados de todo mundo, né? Usar máscara, lavar bem as mãos, chegam em casa, né, manter o tapetinho lá com água sanitária, em alguns estados tem outro nome, mas um desinfetante. Se der, tomar um banho, trocar de roupa. Eu até tive no médico hoje e a gente estava conversando bem sobre isso. Essas paranoias que a gente fica acabam prejudicando muito a gente e são coisas que a gente não pode resolver. Acabam levando a gente para um nível muito alto de ansiedade que, para quem tem panhipoproteitarismo, é complicado de controlar sem hormônio. Né? A gente lembrando que o PAN é a ausência de hormônios, da hipófise que controla todos os outros hormônios. Então a gente não tem controle do hormônio do estresse, a gente não tem controle nem do hormônio do sono. E essas coisas assim realmente perturbam o sono da gente. Vamos deixar cada um na sua função e fazer a nossa, que é tentar manter a calma, tomar os cuidados necessários sem nenhum exagero. Outra coisa que a gente faz muito, a gente fica se sentindo culpado por sentir dor, né? A gente fica... Alguém pergunta, como é que você tá? Você tá bem, né? Igual, principalmente quem é da família fala, você tá bem, né? Aí a resposta, assim, automática é tô. Mas se for um tô, da boca pra fora, só pra não ter que dar explicação, ótimo. Agora, se for um tô, e você guardando aquela dor só pra você, com medo de dividir com as pessoas, com medo de ser julgado por essas pessoas, aí não vale a pena. A gente se sente muito solitário, às vezes, e muitas vezes, né? Por quê? Porque são poucas as pessoas que têm a mesma situação que nós. Então, a gente não encontra pessoas que falem a mesma língua que a gente. Às vezes, a gente tá cansado sem ter feito nada. E é difícil você explicar isso para uma pessoa que tá com o corpo funcionando perfeitamente. Então, esses grupos, né, que a gente tem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, essas redes que a gente faz, né, são o que ajudam a gente, porque a gente encontra pessoas que vivem na mesma situação. Convido a todo mundo, né, que está assistindo esse vídeo e ainda não faz parte, que quiser fazer parte da Pandi,
da Associação Brasileira de Pan, Hipopituitarismo, Diabetes Insípidos. Se inscreva no site, vamos colocar aqui embaixo, ó, de novo, vai lá no botão cadastre-se. Os quadros de ansiedade e depressão são muito comuns entre os pacientes com pan, hipopituitarismo e diabetes insípidos. Exatamente por causa dos motivos acima que eu falei. Esconde a dor, se sente, tem remorso, tem culpa, carregam uma culpa que a gente não tem. A gente não tem culpa de ter adquirido a doença, a gente não tem culpa por estar passando mal, entendeu? Do diagnóstico, né? Faz parte do quadro e a gente tem que às vezes aceitar, conviver. Tem dia que realmente tem que ficar na cama deitado, outros dias a gente está bem, pegar esses dias que você está bem e aproveitar ao máximo, ao máximo, ao máximo. Faça as coisas que você gosta de fazer, sem preocupar com o julgamento das outras pessoas. Se você gosta, né, de passear ao ar livre ou viajar, aproveita quando você está bem e faça. Porque a gente nunca sabe como que é o dia de amanhã. Eu mesmo sou assim, quando eu estou conversando com alguém, às vezes a pessoa fala assim, amanhã a gente vê isso. Eu penso, amanhã? E a outra pessoa tem certeza do amanhã. E eu sei, a gente não tem essa sensação de que o amanhã é tão real quanto quem não passou uma experiência igual a nossa, de ter tido um diagnóstico de tumores, né, de câncer, ou passou sessões de radioterapia, qualquer dessas causas que levaram você a ter PAN e a TDI, realmente deixam a gente com esse amanhã, assim, muito ressignificado. A gente dá uma apreensão. Eu tenho essa apreensão que já causa ansiedade. E às vezes causa depressão também, porque vem o medo junto, a insegurança, tudo, né? E outra coisa, tem que tomar, faz parte do tratamento, tomar remédio pro humor, pro temperamento, que é controlado pelos hormônios. Aceitar essa parte do tratamento. Muitos colegas meus não aceitam, ficam lutando contra isso, não aceitam terapias, como se fosse coisa de doido. Não é coisa de doido. Faz parte do seu tratamento para ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. Do vídeo anterior, eu falei muito que as pessoas julgam a gente pela aparência. E por a gente não ter uma aparência de doente, né? Porque as pessoas têm aquele estereótipo do doente ou acamado, ou um cadeirante, ou com a fisionomia, né, bem abatida, a gente fica meio que com vergonha de falar que está com dor, e mesmo sabendo que a gente passa dor a maior parte do tempo, porque a gente já sabe do julgamento que vem ali, porque a gente sabe que ninguém acredita, né? É difícil demais viver com isso, sabendo que você tem uma dor e que as pessoas não acreditam nela simplesmente por causa da sua aparência, pelo valor que eles dão, né? A parte externa que devia ser menos valorizada um pouco. E então quando o pessoal que, né, é mais bonito, né, de acordo com os padrões aí, então diz que beleza é quem é mais simétrico, né? Tem os dois lados do rosto igual, de um lado para cá, de outro é tudo igual. Essas sofrem mais. Parece que o povo não admite que uma pessoa bonita possa ter uma doença ou possa estar ali sentindo dor, né? Como se a beleza tivesse esse poder de tirar a dor. As pessoas, né, que vivem em volta da gente, e geralmente quem mais abala a gente é quem vive muito próximo. Os comentários de quem é muito próximo, porque a gente não se decepciona com o inimigo, né? Do inimigo você já espera as piores coisas. Dos amigos é que vem as pancadas maiores. Eles às vezes julgam, né, querendo ajudar. Eu vou partir desse princípio que a pessoa fala querendo ajudar. Às vezes se você fizer um exercício físico melhora, isso é psicológico. Isso aí é muito normal, né, ouvir. Mas não é. A gente sabe que fisiologicamente é difícil manter uma rotina de exercício sem cortisol. Aumentar o cortisol pode provocar danos no organismo
no organismo irreparáveis, pode danificar órgãos, então não vale a pena. E não vale a pena principalmente para agradar outra pessoa. Você tem que se amar muito, se amar acima de tudo e mais ou igual você ama os outros e não fazer isso com você. Isso é sabotagem, né? Tentar fazer a mais para poder agradar outra pessoa, né? Deixa esse a mais para quando for uma coisa que você queira muito fazer, né? Eu entendo isso, assim, que eu dou o máximo de mim para poder fazer as coisas que eu amo e para agradar outras pessoas, não. A gente tem que aprender a falar não para sofrimentos. É muito ruim, né, ser incompreendido, principalmente pelos familiares e amigos, e é muito ruim também se sentir incapaz. Mas a gente tem que se apegar no que a gente é capaz de fazer. Algumas coisas realmente não tem como. E não colocar isso com uma relevância muito grande e colocar, sim, relevância nas coisas que a gente consegue fazer. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Olha, não deu mais para eu poder continuar a dar aulas, né? Eu dava aula de dança e trabalhava na escola. Mas eu consigo ficar em casa mais tempo com meu filho, eu consigo ver ele fazendo lição de casa, eu consigo trabalhar por via internet, gerenciar alguma coisa, entendeu? Então você tem que aprender a valorizar o que você é capaz de fazer e não ficar pegado no que você não consegue mais fazer. Porque é igual o que eu falei lá no início, só traz mais sofrimento, só te deixa mais depressivo, agoniado e não resolve o problema. Então a gente tem que se prender naquilo que a gente pode resolver e não ir abrindo o leque assim pro que a gente não consegue resolver. Acho que é isso que eu tinha para falar hoje com vocês. A gente sabe que às vezes até os médicos não entendem a gente. Às vezes vai lá no médico e ele tem uma teoria, mas na prática, como eu falei no início, a teoria é diferente. E a gente vai ensinando isso aos poucos para todo mundo. Quanto mais a gente for falando, quanto mais a gente for informando, e para que isso aconteça, vamos mais uma vez lá lembrar, se inscreva, compartilhe essa informação, ative o sininho, deixe seu like, vai nas nossas páginas nas redes sociais, Facebook e Instagram, @pande.raros, que tem muita informação para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.